Eu sinto muita saudade do Écio e me lembro dele com muita frequência. Já houve até uma situação em que eu cheguei a pegar o telefone para ligar para ele, porque a gente tinha o hábito de, nos jogos do Fluminense contra o Vasco, ele era um vascaíno apaixonado, e eu sou tricolor, e a gente brincava um com o outro, e em geral de uma maneira diferente do que usualmente se faz. Eu fazia a autocrítica bem pessimista do meu tricolor, e ele fazia uma leitura sempre também crítica do Vasco, o que não impedia que nós torcêssemos cada um para um lado, e que depois nós nos consolássemos, né? O vencedor é que tomava a iniciativa de ligar, aliás, minto, era o derrotado que tomava a iniciativa de ligar, né, para cumprimentar o outro, senão poderia ser uma espécie de demonstração de soberba, de arrogância, de superioridade. Então a gente não se permitia isso, tinha muito cuidado. E eu realmente passei a torcer para o Vasco quando não jogava com o Fluminense e quando o resultado não importava num desastre para o Fluminense. Passou a ser o segundo time e eu sabia que ele ficava feliz e ligava para ele e assistia o jogo do Vasco, os jogos mesmo quando não eram contra o Fluminense. E com esse nosso hábito de estar sempre em conexão quando esses jogos aconteciam, houve um jogo do Fluminense com o Vasco em que eu peguei o celular, né? Aí depois a gente é tomado por aquela sensação horrível, uma dor, alguma coisa que corta, assim, cruza por dentro o peito da gente. E o Écio era uma presença sempre. A gente teve muitos momentos. E agora, nessa oportunidade da gente prestar homenagem à sua memória, homenagem e reconhecimento por tudo que ele fez, não vou aqui, quem sou eu fazer essa enumeração, é uma lista inesgotável, cada um tem muito a dizer sobre a contribuição que ele deu relativamente a cada uma e a cada um de nós, né? Mas o momento que eu preferi guardar com assim, uma aura muito especial, um momento muito significativo por tudo que veio depois, foi o momento em que ele estava junto do Júlio. E é muito frequente que eu me lembre do Écio, pensando também no Júlio, porque eles formavam essa dupla dinâmica, né? E eu me lembro, então, do iniciozinho de 2012, que os dois vieram aqui em casa, pode ter sido final de 2011, mas eu acho que foi início de 2012, para apresentar uma ideia que eles tinham tido e para ver qual seria a minha reação. Uma ideia do Júlio, que o Écio tinha abraçado, tinha valorizado muitíssimo, queria levar adiante, e eles vieram me falar da ideia da FLUP. Eu fiquei entusiasmado com essa possibilidade, que era ainda tão distante, né? Depois se tornou essa realidade que nós conhecemos. Mas eu me lembro muito bem, direitinho, do lugar em que o Écio estava sentado, o Júlio estava sentado na sala, a gente trocando ideias sobre como é que isso podia acontecer. Eles falaram também com Heloísa Buarque de Holanda, nossa querida Elô, e formamos ali um quarteto inicial para dar os primeiros passos. E eu tive muito orgulho, muita alegria de poder ser lembrado por eles para me tornar uma espécie de militante da causa, um associado, um soldado na infantaria, né, na qual eles eram os generais. E aquela caminhada foi acontecendo porque o Écio tinha essa capacidade extraordinária, que o Júlio também tem, de estabelecer conexões incríveis, né, de formar e tecer as redes mais inesperadas, juntando as pessoas mais diferentes em torno, né, de projetos, claro que a partir da comunhão alguns valores fundamentais, mas articulando os territórios, as trajetórias e mesmo expectativas que eram muitas vezes as mais distintas. Isso gerou essa Babel maravilhosa, essa dissonância extraordinária, criativa, inspiradora, que talvez seja a grande obra, né, que
Écio lega, não exclusivamente Écio e agora conduzida pelo Júlio, não exclusivamente por conta da obra mesma, né, da FLUP propriamente dita, mas por conta desse exemplo, né, desse tipo de demonstração de que é possível construir mundos alternativos expandindo o território do possível e da forma mais democrática, no sentido de preservação de respeito à diversidade em todas as suas matizes, em todas as suas gradações. Écio era um lutador contra o racismo, né? Ele se identificava com as raízes negras, com muito orgulho, e trazia sempre essa bandeira junto à luta contra as desigualdades, né? Em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, a literatura e a cultura eram para ele instrumentos, mais do que instrumentos, né? Formas de vida, formas de realização que eram incompatíveis com a redução do universo às mercadorias, porque a arte e a criação não cabem na mercadoria, né? Então, essa devoção à criatividade humana, à arte e à pluralidade, na diversidade, né? Celebrando a diferença, numa perspectiva comprometida politicamente, no melhor sentido da palavra, isso aí são lições extraordinárias. O Écio, eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho certeza que Júlio concorda, Júlio que foi principal parceiro, o Écio foi uma das personalidades, um dos protagonistas do nosso tempo. Ele não era da minha geração, bem mais jovem, claro, mas ele foi um dos grandes protagonistas até para a minha geração. E ele deixa para a gente um exemplo de luz, um rastro de luz, de amor, de solidariedade.